Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje eu estou aqui para contar pra vocês que eu li todos os livros do David Levitan. Bom gente, já faz bastante tempo que eu sou fã do David Levitan e esse é um vídeo exclusivamente dedicado a ele. Vou deixar aqui a fotinho, este é o David. Essa sou eu quando eu conheci o David, numa Bienal, acho que na Bienal de 2018. Vitor Martins, muito obrigada por esse encontro, graças a ele que eu consegui entrar. Enfim, então eu vou falar um pouquinho sobre todos os 25 ou mais livros que eu li do David Levitan, falar um pouquinho dele, e é claro, eu não consigo falar sobre todos os livros com muito afinco, mesmo porque muitos eu li já faz bastante tempo, e é isso, vamos começar esse vídeo. Bom, o David Levitan é um autor conhecido por escrever histórias LGBTQIA+, e eu ouso dizer que em todos os livros dele tem pelo menos um personagem que seja LGBTQ. Mesmo quando o personagem não é o personagem principal, algum dos coadjuvantes ou alguém que vai fazer alguma interferência na história vai ser LGBT. Então isso pra mim é fundamental e foi o que me fez começar a ler o David em primeiro lugar. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com o David Levitan. Eu conheci o David Levitan com esse livro aqui, Will, ou Will Grayson em inglês. Gente, eu sinto que ninguém nunca mais falou desse livro aqui no BookTube. Me deu até um negócio, assim, nossa senhora, faz muitos anos. Ó, meu livro já tá podre de velho. Enfim, que eu li esse livro aqui. Li porque era com John Green e, graças a Deus, conheci o David Levitan. Esse livro aqui conta a história de dois Wills, né? Um hétero e um gay. O gay é escrito pelo David Levitan e o hétero é escrito pelo John Green. E foi assim que eu conheci o David Levitan e resolvi que queria ler mais coisas dele a partir daí. Aproveitando esse livro aqui, que foi como eu conheci, pra falar um dos fun facts sobre o David, que ele gosta muito de escrever em dupla. Ele tem muitos livros que é dele com mais alguém, né? Que são colaborações, que eles escreveram juntos, que a pessoa, sei lá, tirou foto e ele escreveu a história. Vou falar mais sobre isso daqui pra frente, mas só pra vocês saberem que ele tem muito livro em conjunto. E eu queria que ele tivesse mais livros sozinhos, assim. No geral, eu gosto muito da escrita dele, individual. Então, apesar de eu achar muito legal ele ter esse aspecto de escrever em conjunto, porque eu acredito que deve ser uma coisa muito difícil, eu gostaria muito que ele tivesse mais coisas sozinho, sabe? Outra coisa que é bom falar pra vocês, porque quando a gente fala ali todos os livros do David Levitan, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que é muita coisa mesmo. Então, assim, o David Levitan tem muita coisa como organizador, como por exemplo aqui em The Full Spectrum. Outra coisa, tem pouquíssimos livros do David em português, vou falar pra vocês aqui quais são os que tem traduzidos. Deve ter mais alguns que eu já tinha em inglês, que eu não vou saber dizer com certeza se foi traduzido ou não. Enfim, voltando. Então, ele tem esse aqui, por exemplo, que chama The Full Spectrum, que ele só organizou. Foi editado por ele e por esse cara que chama Billy Merrill. Então, por exemplo, aqui não tem nada que o David escreveu, eu comprei sem saber isso. Aqui são só vários contos de pessoas, de fato LGBTQIA+, né, na vida, enfim, muitas coisas pessoais e até pouco ficcional esse livro aqui. Então eu comecei a prestar, a partir do dia que eu comprei The Full Spectrum, eu comecei a prestar mais atenção no que ele editava e no que ele escrevia. Então tem alguns livros que ele tem como editor que eu não li, porque se não tem texto dele, pra mim, não que esse livro não seja bom e não seja interessante, eu acho que inclusive eu vou passar ele pra frente, porque acredito que ele vai fazer muito mais sentido pra outras pessoas do que faz pra mim. Mas, enfim, só pra vocês saberem que ele faz muita coisa como editor também. Ele é muito ativista da causa LGBT, então ele faz muita coisa como editor, juntando esses novos autores LGBT. Inclusive o selo que publica o Vitor Martins e o Lucas Rocha lá nos Estados Unidos é um selo que foi criado pelo David Levitan. Então ele realmente é bastante ativista aí nessas causas. Outras duas coisas que vocês precisam saber é que ele também tem muitos contos espalhados por vários livros por aí. Muitos deles eu li, tem os livros, só não peguei porque realmente tá difícil de pegar, mas enfim, eu tenho em Getastic, tem em O Presente do Meu Grande Amor, então ele é uma pessoa que também escreve muitos contos e muitas historinhas, assim. Mas ele também tem um livro que junta essas histórias de contos deles que estão espalhados por outros livros, então acho que eu já cumpri essa parte aí. E também antes dele começar a escrever as próprias histórias, ele fazia muito, eu acho que ele trabalhava como roteirista, e ele começou a fazer muita novelização de filmes dos anos 90, 2000. Então, tipo, por exemplo, esse não é um dos que ele novelou, mas era quase isso, assim. Ele pegava Patricinhas de Beverly Hills, o filme, e escrevia como se fosse um livro. Então, por muitos anos ele fez isso. Se você pegar os primeiros livros da carreira dele, são esse tipo de livro.
E, inclusive, por um tempo ele nem usava o nome de David Levithan. Então esses eu também não conto como dele. São novelizações de histórias que já existiam, que não são dele. O David publica mais ou menos um livro por ano. Às vezes é um livro sozinho, às vezes é um livro com uma dessas duplas que ele tem. Como eu disse, eu já vou falar sobre isso logo mais. E eu acho que o tom, assim, do David Levithan, apesar dele ter histórias muito diversas, como eu disse, sempre vai ter essa representação LGBTQIA+. E acho que os livros são sempre divertidos e um pouco ácidos, sabe? Sempre vai ter um personagem que é um pouco ácido, um personagem que traz a piada e essa diversão, assim. Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês aqui, ó, são todos os livros que eu tenho, tá? Tudo escrito aqui. Enfim, eu vou dividir eles como os livros que ele escreveu com alguém e os livros que ele escreveu sozinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês os que eu tenho em português, os que tiver em inglês e que eu sei que foram traduzidos, eu vou falar também, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando do meu livro menos preferido, inclusive eu usaria dizer que é ruim, do David Levithan, que é Invisível, com a Andrea Cremer. Esse livro aqui vai contar a história de um menino que é invisível até que um dia uma menina se muda pro prédio, não lembro se ele mora, enfim. E aí ela enxerga ele e as coisas acontecem a partir daí. Esse livro eu dei 2 estrelas e eu acredito que seja ruim, porque o personagem LGBT aparece muito pouco e ele é, de longe, o melhor personagem da história. E talvez por causa da Andrea Cremer, ouso dizer porque já li muita coisa do David e eu amo todas, e eu não gostei desse, é o único livro que eu não gosto dele, então acredito que seja culpa da pobre da Andrea. Aí ele tem esse aqui, Every You Ever Me, que tem fotografias com o Jonathan Farmer. Então, na verdade, o livro co-escrito, o Jonathan Farmer mandava fotos pro David e o David escreveu esse livro aqui a partir das fotos. Conta a história de um menino que tem a melhor amiga que sumiu e ele começa a achar essas fotos aí no caminho pra escola. Enfim, foi um livro que eu gostei, mas tá longe de ser o melhor do David. Como eu disse, o Will, já falei um pouco dele aqui nesse vídeo, mas eu amo, é favoritado, adoro essa história porque são 2 dos meus atores preferidos colaborando, então assim, não tem como dar errado. Ele tem esse aqui que chama Marley's Ghost, que foi ilustrado pelo Brian Selznick, o cara que escreveu A Invasão de Hugo Cabret. Então a gente vai ter as ilustrações do Brian e o texto é do David. E é uma releitura, esse livro aqui é uma releitura do aquele conto de Natal, mas se passa no Dia dos Namorados e a ex-namorada que morreu que vem visitar o menino. E aí tem toda aquela coisa do fantasma do presente, futuro, passado, enfim. Também não é um dos meus preferidos, não. Aí ele tem You Know Me Well, com a Nina LaCour. Esse livro aqui vai contar a história de um menino que é mais novo e gay, e uma menina que é mais velha e lésbica, eles são melhores amigos. E aí é tipo uma história, é uma parte deles juntos. Eu gostei bastante, eu gosto das coisas da Nina individual também. Então eu acho que é uma história que vale a pena e foi publicada em português, não lembro por quem. Acho que foi pela Record mesmo, que é quem detém os direitos do David. E eu não lembro o nome em português, mas vou deixar aqui na tela. E ele tem 1 trilhão de livros com a Rachel Cohn, que é provavelmente a melhor amiga dele. Porque eles têm literalmente muitos livros juntos. Então vou mostrar todos pra vocês. Muitos viraram filme, então vocês devem conhecer a maioria. Começando pelo que eu tenho em português, que é Nick Nora, Uma Noite de Amor e Música. Ou em inglês, Nick Nora's Infinite Playlist. Eu não gosto desse livro aqui também. Acho que porque eu vi o filme antes, e o filme é um dos meus preferidos da vida. Eu amo esse filme, tipo, é um filme que é comfort movie pra mim, sabe? Eu vejo toda hora, sempre que eu tô triste, sempre que eu tô, sei lá, sem fazer nada, eu vejo esse filme. Então foi uma decepção, porque o livro é meio diferente, eu achei que os personagens não são tão bons, e quando a gente lê David Levithan, a gente espera esse negócio, né, essa representatividade LGBTQ, que não tem muito aqui, até tem nos Melhores Amigos do Nick, mas é muito pouco, então foi meio frustrante, assim. Daí eles têm uma trilogia juntos, que também virou série, na verdade, né, e já foi publicada aqui no Brasil, pelo menos o primeiro, que é Dash Lily's Book of Dares, em português é o Caderninho de Desafios de Dash Lily. Eu amo esse aqui, muito, muito legal. Conta a história de uma menina que deixa um caderno de desafios na maior livraria de Nova York. E aí o Dash, né, a Lily, e o Dash acha esse caderninho, começa a fazer as coisas que estão escritas lá e eles meio que vão se conhecendo e se apaixonando por causa desses desafios. A série foi adaptada pra Netflix, é muito, muito legal, se passou na época do Natal, vale bastante a pena. E aí, era pra ser um livro só, virou uma trilogia. Então o segundo é The 12 Days of Dash and Lily. Esse livro aqui conta a história, a Lily fica um pouco triste, o Dash tenta animar ela, também se passa na época do Natal, sempre vai se passar na época do Natal, porque isso é um negócio, né, do Dash e da Lily. Esse aqui foi ok. E aí eles têm o último que saiu esse ano, o ano passado, que chama Mind the Gap Dash Lily, acho que foi ano passado pra juntar com a série, né. Enfim, esse aqui chama Mind the Gap Dash Lily, o Dash passa numa universidade em Londres, e esse livro aqui vai contar a história do namoro deles à distância, mais ou menos. Esse aqui foi difícil também, então foi tipo foi down, sabe assim, essa série?
Mas no geral eu gosto dos personagens, então tudo bem. E como vocês podem ver, é uma confusão que eu tenho nessa série aqui, porque nunca planejei que fosse uma série. Então assim, um livro eu tenho capa dura, né, enfim, nessa capa, e essa capa aqui, paperback, essa capa que não tem nada a ver, paperback também, cada uma de um tamanho, uma grande bagunça, enfim. Aí eles têm esse aqui, que é Sam and Elsa's Last Hurrah, que vai contar a história dessa festa de Ano Novo. Basicamente é isso, eles estão, algumas pessoas dentro desse apartamento, vai se passar nessa noite de Ano Novo. Também é mais ou menos, não gostei tanto assim, mas ok, dá pro gasto. Acho que esse é o único que não foi adaptado ainda pra nada, né? E o último que eles têm juntos é Naomi and Eli's No Kiss List. Esse também já foi publicado aqui no Brasil, que chama Naomi e Eli, a lista do não beijo, né? É um livro que eu gosto muito, tem muita gente que não gosta. Mas vai contar a história desses melhores amigos, o menino é gay e a menina é hétero. E eles têm uma lista de meninos que, se desse bola pra qualquer um dos dois, eles não poderiam, né, retribuir porque os dois gostam. Mas obviamente isso dá errado, enfim, a partir daí a história vai. Eu gosto, eu entendo que ela tem problemas, mas pra mim ela é super divertida e eu gosto bastante. É um dos meus livros preferidos dessa parceria. Também tem filme, né? Falei isso, tem filme com a Victoria Justice. Bom, e esses são os livros que ele tem juntos com pessoas. E a gente vai pros livros que ele tem separado. Meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco, enfim. Eu vou pegar aleatoriamente, tá, gente? Eu poderia ter feito uma lista, assim, mais... Enfim, talvez por ordem de publicação, mas não vou fazer isso, então vai do jeito que tá. O primeiro livro que eu quero mostrar é The Lover's Dictionary. Esse livro aqui conta a história de um relacionamento através de palavras do dicionário, né? Então você vai seguindo aqui a ordem do alfabeto. E é uma história não linear, mas dá pra entender conforme as coisas vão sendo narradas dentro desse dicionário. É muito louco, mas é uma experiência de leitura maravilhosa, um dos melhores livros do David, com certeza. Aí a gente tem Hold Me Closer, The Tiny Cooper Story, a musical novel by David Levithan. Esse aqui também já foi publicado aqui no Brasil, eu tinha até ele em português, mas eu achei que em inglês ele tem muitas piadinhas, assim, relacionadas a musicais da Broadway, que pra mim fazem mais sentido em inglês. Então, como eu leio em inglês, eu resolvi comprá-lo em inglês depois, mas já foi publicado aqui no Brasil, também pela Record, eu não lembro o nome agora em português. Mas basicamente a história do Tiny, de Will Will Will, né? No final de Will 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 ele faz um musical. Então aqui a gente tem a história do musical do Tiny. E tem todas as músicas, é muito, muito bom. Eu amo muito, pra quem é, tipo, geek de musical vai amar, vale muito a pena. Gente, eu não sei se mudou o ângulo ou qualquer coisa assim, porque a câmera parou de gravar, então continuando. Outro livro que ele tem é esse aqui, Wide Awake, que é tipo, eu falo que é uma utopia, porque é uma história de um casal de namorados que tá fazendo campanha pra esse presidente gay assumido, casado e tal, ganhar a presidência dos Estados Unidos, e esse candidato ganha. Então a gente meio que vai acompanhar essa história, assim. Eu não lembro de ter coisas, assim, uns grandes conflitos. Eu lembro que é quase como um pedido do David pra que o mundo seja desse jeito, sabe? Que um dia isso seja possível, que não seja uma grande questão. É um bom livro. Aí ele tem How They Met and Other Stories, que é um desses livros que ele tem, que junta contos que ele escreveu, histórias, que foram publicadas em alguns outros lugares. Essa aqui, se eu não me engano, tem a ver com histórias de Valentine's Day, né? De Dia dos Namorados, que ele escrevia pros amigos. Ele tinha essa mania, assim, era tipo um presente que ele dava. Então aqui ele juntou várias que ele já tinha escrito durante a vida e publicou esse livro aqui. Aí ele tem The Realm of Possibility, que é um livro que tem histórias separadas, mas que os personagens vão se repetindo entre essas histórias. Esse é um dos meus livros preferidos dele, assim, eu acho que é muito lindo. É um dos que eu peguei autógrafo com ele lá na Bienal. E aí ele escreveu To Teresa, Enjoy All Possibilities. Então, enfim, é muito, muito legal, muito bonito. Eu lembro que foi um livro que falou muito comigo e eu fiquei bastante emocionada na época que eu li. Mas é isso, são histórias que meio que se interconectam, mas ao mesmo tempo são separadas. Aí a gente tem Love is the Higher Law, que conta a história dessas pessoas no dia 11 de setembro. Eu gosto muito dessa ideia, eu falei, já fiz um vídeo falando sobre esse livro aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards. Tem uma resenha mais completinha dele, mas eu gosto bastante da ideia desse livro aqui. Aí a gente tem o Are We There Yet?, que conta a história de dois irmãos que não se dão bem, eles meio que se apaixonam pela mesma menina. Enfim, é um livro bem razoável, assim, dele, não é um dos meus preferidos, não. E tem esse aqui, que é o 19 Love Songs, é o livro que ele publicou ano passado, e é um livro de contos. Então esse aqui também junta 19 contos que ele escreveu durante a vida dele, que já foram publicados em alguma outra coletânea, que ele juntou aqui pra ser um livro próprio dele, né? Então, enfim, não tenho muito o que falar. Outros eu já tinha lido, porque tem alguns desses livros que eu falei pra vocês que eu tenho, que eu já tinha lido esses contos, então
É isso. E o que ele publicou esse ano, que chama The Mysterious Disappearance of Aiden S. as Told to His Brother. Esse aqui vai contar a história de um menino que entra no armário, meio Narnia, assim, e vai pra uma outra dimensão. E nisso, né, o irmão dele fica, todo mundo desesperado achando que o irmão foi raptado, fugiu, enfim. Quando o irmão volta, ele conta essa história de que ele foi pra outra dimensão, ninguém acredita, mas o irmão fica meio assim, o irmão mais novo fica tentando entender o que aconteceu. Então a gente vai acompanhar essa aventura do irmão mais velho pelos olhos do irmão mais novo. É um middle grade, né, é um infanto juvenil, tem representatividade LGBTQ, mesmo sendo infanto juvenil, então super indico nesse quesito, não foi publicado ainda no Brasil, nem sei se vai ser. E, enfim, é um bom livro. A gente tem o que provavelmente é o melhor livro da carreira do David, todo mundo que leu vai concordar comigo. Dois Garotos Se Beijando, ou Two Boys Kissing. Esse aqui eu também escolhi pra ele autografar, porque esse livro é o auge, então nem tem como eu não pedir. Eu coloquei isso aqui que a gente tava usando lá na hora, aqui no livro. Enfim, vai contar a história de alguns casais gays. E isso aqui, o diferente dessa história aqui é o jeito que ela é narrada. Então essa história aqui vai ser narrada por pessoas LGBT que morreram de AIDS. E como elas vão enxergar tudo que elas passaram com os desafios de hoje em dia, né? Quais ainda são as semelhanças, né, das dificuldades e o que essa comunidade já conquistou. É um livro incrível, maravilhoso, se vocês não leram, obrigatório, tem que ler. A gente tem esse aqui, que é Garota Encontra Garota, também gosto bastante desse livro aqui, achei ele super divertido. Ele é uma história bem simples, assim, desses clichês adolescentes, mas é um clichê adolescente gay, o que já faz com que seja um clichê completamente diferente, né? Se não me engano, tem uma pessoa, não lembro se é uma drag queen ou uma trans aqui. Enfim, é maravilhoso, também deve ser lido, eu amo, acho tudo. E aí eu acho que os livros mais famosos do David é essa trilogia que ele tem sozinho, né? Então, Everyday, que também já virou filme, que é todo dia. Conta a história desse ser, que cada dia acorda num corpo diferente. Então a gente vai acompanhar isso aí, até que ele se apaixona pela menina e ele fica tentando, em corpos diferentes, todo dia voltar pra essa menina. É maravilhoso, eu amo esse livro, vale muito a pena. Aí tem o segundo, que é Another Day, que é bom. E tem o terceiro, que é Someday, que podia ter parado no Another Day. Na verdade, podia ter parado no Everyday, né? Mas tudo bem, porque o David Levitan, o que ele escreveu, eu vou estar lendo, então beleza. Então a gente tem essa trilogia aqui. Agora que eu mostrei pra vocês todos os livros do David Levitan, todos. Falei um pouquinho sobre eles, o que eu acho de cada um. Então agora eu vou falar o meu top 5 e os meus 3 menos preferidos, pra vocês saberem aí por onde começar, o que escolher, quais que vocês ainda não leram que vocês podem ler e devem ler. Meu top 5, vamos lá, melhor livro do David Levitan, acabei de falar. Two Boys Kissing, Dois Garotos Se Beijando, é maravilhoso. O jeito que essa narração te envolve, o jeito que esse livro te faz refletir, o jeito que você se envolve com os personagens. É um livro incrível e eu realmente acho que é um desses livros que todo mundo tem que ler. Segundo, pra mim, é o The Realm of Possibility. Acho que esse livro aqui é um livro muito poético, que fala sobre diversos tipos de pessoas. É um livro que, se você lê em inglês, vale muito a pena ser lido. Ele é super rapidinho, porque, como eu disse, são histórias desconexas que se ligam pelos personagens. Enfim, um livro que eu amo muito, que fala muito comigo, então pra mim ele é o segundo. O terceiro é The Lover's Dictionary. Esse livro aqui, o jeito que o David consegue criar uma história não linear, apenas por definições de palavras. Claro que ele não usa a definição do dicionário, né? A definição deste relacionamento. Mas assim, o jeito que ele escreve uma história que faz sentido, que é coesa, que te envolve com os personagens, que te faz sofrer, que te faz pensar, apenas por definições de palavras, é surreal. Então assim, esse livro eu acho ele genial mesmo. É um dos melhores, assim, do David, inclusive um dos melhores que eu já li. O quarto pra mim é Everyday, não tem jeito. Eu acho essa história muito bem construída, a ideia é muito boa, e faz a gente pensar sobre gênero de um jeito bastante diferente, né? E o que faz a gente ser a gente. Enfim, é um livro que é muito aclamado, todo mundo falou muito um tempo atrás no BookTube, e pra mim ele ainda faz muito sentido, se você não leu, leia. E o último pra mim é o Will, porque eu tenho um lugar especial pra esse livro no meu coração, acho que ele faz muito sentido, eu gosto de todos os personagens, eu gosto do contraste entre esses dois Wills que vão se conhecer aí, mas enfim, é muito legal esse livro, ele sempre vai ter um lugar especial pra mim. Então, eu ouso dizer que ele tá aí no meu top 5, sim. E agora meu bottom 3, né, os meus 3 menos preferidos. O primeiro é Invisível, que é ele com Andrea Cremer. Eu tenho esse livro, eu não tenho coragem de dar embora, porque como eu tenho todos do David, eu não tenho coragem de dar ele pra algum lugar, mas ele fica numa prateleira que eu nem consigo alcançar de tão ruim que eu achei esse livro. É um livro maçante, é uma história boba, mal construída, os personagens não são tão cativantes. Os personagens que são cativantes claramente foram escritos pelo David, mas assim, não aparecem tanto quanto eu gostaria, então realmente é um livro que
Eu fiquei meio assim. O outro que eu não gosto muito é Marley's Ghost, porque eu acho que... Não sei se tava esperando uma história nova, podia ter só lido, né, a sinopse, enfim. Não sei, acho que eu entrei com muita expectativa, talvez seja esse o problema desse livro, na verdade, muito mais do que a própria história. Mas achei, assim, meio... Ai, e é hétero. Tudo que é meio hétero do David eu tendo a não gostar. Enfim, não achei as ilustrações também tudo isso, como eu sei que elas são nas histórias do Brian Selznick. Enfim, é um livro que pra mim deixou a desejar, sabe? E por último é Dash Lily 3, né, que é o Mind the Gap, Dash Lily. Eu acho que esse aqui mudou muito a perspectiva dos personagens, assim, eles eram muito diferentes nos outros livros. Por exemplo, a Lily sempre foi uma menina de boa, pra cima, divertida, e aqui ela tá, tipo, extremamente neurótica e ciumenta, a ponto de ter ciúmes da avó do Dash, tipo, um negócio que não faz sentido, sabe? Eu senti que foi meio que pra entrar no hype da série, né, pra fazer mais dinheiro. Então, realmente foi um livro que, assim, no final ele melhora. No começo eu tava odiando, depois o final faz sentido e tal. Mas ao mesmo tempo é um livro que eu sinto que não precisava muito existir. Bom, gente, esse foi o grandíssimo dossiê David Levton aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe o máximo de coisas que eu consegui trazer pra ficar dinâmico, pra vocês entenderem, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o David e o trabalho dele. Deixa aqui embaixo qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, que eu posso tentar respondê-las aqui pra vocês, tá bom? Leiam mais David Levton se vocês ainda não leram, ou então se nunca leram, leiam. Comecem, eu diria, por Dois Garotos Se Beijando, porque eu acho que a tira e queda não tem como não gostar. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like porque isso ajuda bastante na divulgação. Não esquece de ativar o sininho porque isso vai te avisar quando eu postar vídeo novo, coisa que o YouTube não tá fazendo porque eu parei por 2 anos no canal, né? Enfim, então por favor faça isso. Todos os links pros livros que eu mencionei estão aqui embaixo, junto com as minhas redes sociais e link pro meu conto. Então, dê uma olhada no box de descrição, porque ele provavelmente vai te ajudar bastante, junto com as informações desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!